O final de semana foi agitado no Candangão, com bom resultado para as nossas equipes aqui do entorno. A Ana Caroline Mota já está aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thalia, para você, a todo mundo que está em casa. Ótimos resultados aqui para a região do entorno. Vitória para Lusiânia, vitória para o Formosa também. Todo mundo contente, todo mundo sorrindo, todo mundo contente. Segunda-feira começando muito bem para todos os jogadores. A gente começa falando, então, do Lusiânia. A equipe enfrentou o Ceilandense lá em Ceilândia. Não se confundam, nós temos as duas cidades aí jogando o Candangão, mas ontem, contra o Ceilandense, lá no Distrito Federal, Lusiânia conseguiu uma vitória muito importante. O começo do jogo, gente, olha só, foi bem ruim, tá? Para as duas equipes. Os lances mais perigosos foram registrados só no segundo tempo. Ah, e a gente ainda tem lances inacreditáveis. Quer conferir? Olha aí. 3 minutos. Isso foi o suficiente para o Lusiânia assustar o adversário. Em uma jogada ensaiada, Rodrigo Menezes quase abriu o placar. Aos 33 minutos, o azulão tentou mais uma vez, mas ficou apenas no quase. Aliás, as duas equipes criaram poucas chances de gols. A primeira etapa foi resumida em chutão para tudo quanto é lado. Intensidade. Após um primeiro tempo amarrado para as duas equipes, foi isso que o técnico Sebastião Rocha pediu ao Lusiânia para o segundo tempo. E a equipe seguiu direitinho o pedido do técnico. Olha aí a jogada do gol. Falta a favor do azulão e na sobra estava o Juninho para dar esse belo arremate e colocar no fundo da rede. Deu certo a instrução, hein, professor? Eu só entendo futebol dessa maneira, na intensidade, é o futebol jogado hoje. E nós não ficamos no obstáculo da dificuldade. A dificuldade era grande, nós sabíamos, né? Que era o sol, era um time, sabe, que corre muito, que é o time deles. E nós passamos por cima disso tudo com a vitória. Agora, uma pausa. Você, aí de casa, conhece o Inacreditável Futebol Clube? Pois é, amigos, o que era para ser o segundo gol do Lusiânia colocou o Goducho no time do Inacreditável. Goducho, camisa 6 do Lusiânia, tá devendo pra torcida, hein? Inacreditável Futebol Clube. De volta aos lances, o ceilandense também assustou no segundo tempo. Daniel, de cabeça, quase empatou. E para provar que o azulão podia ter aumentado o placar, tá aí mais uma chance que ficou no quase. Kelvin, aos 28 do segundo tempo, chegou com tudo. Limpou o goleiro e foi só. Com esse resultado, Lusiânia conseguiu uma vitória importantíssima e agora se prepara para enfrentar o Taguatinga, na quarta-feira, no Serra do Lago. O tempo é curto, mas a confiança tá lá em cima. E com a palavra, o autor do gol, Juninho. 3 pontos é muito importante, logo nesse Candangão, que cada jogo é difícil. E queira assim, queira não, é uma batalha, né? E graças a Deus a gente foi feliz com esses 3 pontos. A gente já sobe, né, um pouquinho mais na tabela, dá um alívio mais. Porque quanto mais a gente afastar da zona de rebaixamento, ali da parte de baixo, é muito importante. Tá certo, vitória do Lusiânia, mas anotem esse nome para cobrar depois, Goducho tá devendo, viu? Vitória do Lusiânia que segue muito bem na competição, somando aí 6 pontinhos, mas eu vou falar de tabela só depois, porque vamos falar agora do Formosa. O Formosa que também venceu, recebeu a equipe do Unai que é de Minas Gerais. Esse jogo rolou ontem à tarde, no fim do dia, às 4 horas, lá no Diogão, em Formosa. E com a vitória por 1-0, o Formosa entrou na área de classificação, ficando aí entre os 8 primeiros. É claro, gente, que tá tudo muito no início, eu sei, mas todo pontinho é bem-vindo, né? Agora, pessoal, os jogos do Candangão vão acontecer de forma mais intensa, com partidas às quartas e quintas e também, normalmente, como já vinha acontecendo, aos finais de semana. O próximo jogo do Lusiânia, por exemplo, vai ser numa quarta-feira. Vou falar sobre isso mais pra frente. A equipe vai enfrentar o Taguatinga, né? Vale ressaltar aí que pode ter uma mudança de horário. O jogo pode acontecer às 7h30 da noite. Já o Formosa joga na quinta-feira contra o Capital à noite, às 8 horas no Bezerrão. Mas calma que eu vou trazer detalhes para você. Vamos para nossa tabela? Essa câmera aqui, ó. Nossa tabela do Candangão depois dos jogos de ontem. Mostrar para vocês como que ficaram, ó. Lusiânia, respirada boa,
quarta colocação, 6 pontos. Formosa também venceu, colocou fogo em tudo isso aqui, ó, porque misturou todos os pontos. Formosa saiu do 0, foi para a 7ª colocação com 3. Vamos lá. Real em primeiro, Gama, Capital e Lusiânia, os 4 times que até o momento venceram as 2 partidas. 2 jogos, 2 vitórias. Brasiliense, que empatou no final de semana. Unai, que perdeu justamente para o Formosa. Viu como era importante a vitória do Formosa? Ó, conseguiu chegar aqui no Unai, que tinha ganhado a rodada passada. Ainda não pontuaram Ceilândia, Paranoá, Sobradinho e o ceilandense, né? Ceilândia e ceilandense. Vamos lá. Temos as tabelas dos jogos já do meio de semana. Vamos colocar aqui no telão também pro pessoal. Vou explicar como é que vai acontecer isso aqui para vocês. Pode ter mudanças, viu? Por enquanto, Lusiânia pega o Taguatinga na quarta-feira, aqui no Serra do Lago, às 3h30 da noite. Só que, gente, pode ter uma mudança no horário desse jogo aqui. Esse jogo aqui pode vir a ser realizado às 7h30 da noite. Eles ainda estão decidindo qual é o melhor horário, como vai funcionar essa logística. E, é claro, aqui na TV Anhanguera, você fica muito bem informado, fica calmo. Capital do DF e Formosa, quinta-feira à noite, no Bezerrão, às 8 horas, jogo importante. Capital tá mandando muito bem, Formosa vai ter trabalho. Jogos do meio da semana, depois disso, só no final de semana, é claro, você acompanha todos os detalhes aqui, e eu vou me despedindo de vocês. Jogos de quarta a gente volta a falar logo, final de semana também. Candangão bombando, tá ali, eu tô gostando, os times do entorno estão mandando bem. Com certeza, Ana. Parabéns aos 2 times, né, que fizeram bonito esse fim de semana, mas vale a gente ressaltar, né, que o Lusiânia aí ganhou esses 2 jogos, mas só com um golzinho, né? Golzinho. O que tá faltando? Ainda falta um pouco mais de entrosamento dessa equipe, que a gente sabe que é nova? Pois é, o entrosamento é a grande dificuldade do Lusiânia, porque a equipe se preparou muito tarde para o Candangão, né? Montou a equipe ali aos 45 do segundo tempo, entrou para jogo, mas a gente sente, até conversei com o técnico, com os jogadores também, o Lusiânia ele entra um pouco frio na partida, né? Ele entra tentando sentir mais o ambiente, pressiona, mas desperdiça muitas chances. Gente, essas cenas aí do Inacreditáveis, isso é verdade, vocês viram aí, ó, desperdício total de gols. O Lusiânia poderia ter ganhado ontem de 2, 3-0, facilmente, mas acaba pecando no arremate, sabe? Peca ali na hora de converter todas essas oportunidades em gols. Então, assim, eu creio que se o Lusiânia trabalhar mais esse arremate, sabe, com os seus atacantes, vai ganhar sim muito bem. A gente lembra que essas vitórias, por mais que sejam de 1-0, são importantes, porque muito, daqui a pouco o Lusiânia começa a pegar aí o Brasiliense, pegar o Gama, Capital, que são equipes fortes e que são favoritas ao título. Então, assim, não desprezando as vitórias de 1-0, mas realmente, ali, tá na hora do Lusiânia fazer mais e pode fazer mais pelo que vem apresentando. Tá certo, Ana. Muito obrigada mais uma vez trazendo as informações aqui do esporte pra gente. Tá certo. Até a próxima. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Tchau, tchau.